Você quer ganhar dinheiro no consultório? Para você ganhar dinheiro, você precisa fazer essas 2 coisas, ó, entender de implante imediato e carga imediata, tá. Esse aqui é aquele paciente que vai chegar sexta-feira na metade da tarde no seu consultório, um empresário, ele quebrou o dente já na quarta, e sabe que vai ter que fazer implante, então ele prorroga ali até sexta-feira para não ter que ficar sem trabalhar, vai chegar no seu consultório. Se você dominar, fazer extração, botar o implante, já botar e fazer a carga imediata, excelente situação, tá. Esse vídeo aqui hoje ele serve para implantodontista que reabilita e também para um clínico geral. Se você é um clínico geral, você trabalha na clínica, tem aquele que instala o implante e você faz as próteses, também serve para você. Eu vou mostrar desde a extração com o implante, vou falar pouco sobre essa parte cirúrgica, e a gente vai focar mais sobre componentes protéticos, escolha do dente e a entrega, o ajuste final, tá bom? Pessoal, vamos para os nossos slides, que é onde a gente sempre costuma falar com vocês dentro dos slides. Isso aqui me dá uma ancoragem muito boa, sabe. Então eu consigo falar melhor com vocês sobre como que eu posso, mostrar, né, não só falar, mas mostrar, tá bom? Você está no canal Implante de A a Z, o nosso objetivo é mostrar algum material, produto ou serviço, e você da sua casa avaliar se é bom ou não, tá bom? Pessoal, eu estou no sítio hoje, eu estou usando o chroma key do meu consultório, então se vocês escutarem algum barulho de passarinho, algum barulho, não estranhem, tá, que eu não estou na minha casa e nem no consultório hoje. Olha só, pessoal, primeiro, né, o paciente chega com um dente fraturado no consultório e dentro desse dente fraturado eu tenho a instalação do implante. Quando eu tiro o dente, essa visão aí ela me mostra muita coisa, né, quando eu olho o dente, o formato do dente, vestíbulo palatino, eu tenho uma ideia da onde que está o osso aí, né. Por que que tem esse formato, essa raiz e aonde que eu posso encontrar osso na minha ancoragem. Então quase sempre eu vou colocar esse implante, eh palatinizado, tá. Esse daí eu sei que muita gente fala que é o approach palatino, não é approach palatino. Approach palatino são arcos quando surgiu o termo approach palatino, são arcos completamente edênticos, onde você bota o implante e a crista óssea ela fica na vestibular do implante, esse é o approach palatino. Mas enfim, para didaticamente, para você entender, beleza, colocou o implante na tábua palatina, tá. Instalamos o implante. Quando você instala o implante, é necessário que a sua broca, ela saia na mesa oclusal do dente, tá. É logicamente, quando você pega um alvéolo cicatrizado, sua chance é muito maior, porque você tem muito osso. Então, você pode modificar a posição da broca, mediante aonde você quer que saia, né. Nesses casos, você tem um pouco mais de limitação, por quê? Porque tem um osso ali remanescente, que ele é menor, ele não está num formato, simétrico, ele está assimétrico, então você tem que estabilizar esse implante aí. Fui lá, coloquei meu implante, tá. Isso aí pode ser você que fez ou não. O próximo estágio, você pode me falar assim: "Professor, o próximo estágio agora tem que preencher esse alvéolo com osso". Tem que preencher com osso. No entanto, quando você vai fazer a carga imediata, você vai deixar esse enxerto, esse que é um preenchimento ósseo, né, dessa vestibular, você vai deixar ela para o final, tá bom. Então a próxima parte agora é você vai pegar e vai selecionar um cilindro provisório. Ele é metálico, tá vendo aí? Então você tem que saber qual o implante que foi feito. Ele é um hexágono externo? Ele é um cone Morse? Qual cone Morse que é? 11,5 graus, 16 graus, 10 graus, 11 graus? Você detectou isso, né, provavelmente quem já operou, você mesmo operou, você já sabe qual que é. Então você vai pegar o seu cilindro, o cilindro, ele deve ter uma altura de transmucoso também, que você pode selecionar, mas isso ele não é tão pontual igual a prótese definitiva, tá. Então, assim, se você comprar esse cilindro aí com altura de 3,5, você vai atender quase todos os casos, tá. Então eu coloco o meu cilindro em posição, e com esse cilindro em posição, o que que eu vou fazer? Eu vou ter mais ou menos uma ideia de o quanto de pa de volume que eu preciso desse componente. Então o que que eu faço? Ó, pessoal, esse aqui é o meu Instagram, tá, só fazer uma chamada aqui. Meu Instagram, quem tá assistindo o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E esse é meu canal do Instagram, Rafael Silva. Eu tenho mais inscritos no YouTube do que no Instagram. Isso é um pouco raro de acontecer, né. Então, lá eu sempre falo assuntos principalmente sobre as próteses do tipo protocolo. Falo muito sobre implante, né. Então aí estão os meus contatos. E se você está aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa algum comentário também, tá bom? Então nós paramos aqui, o cilindro ficou alto, você tem que cortar. Então o que que você vai fazer? Você vai pegar o cilindro, vai pegar uma broquinha e só vai fazer uma marcaçãozinha aonde você quer, tá? Tá olhando do lado esquerdo aí, ó, tem um mandril. Esse mandril ele tá segurando o quê? Um análogo,
Você vai parafusar a sua peça dentro do análogo, tá? Você não vai ficar mexendo com isso na mão. 2 motivos. Primeiro, você pode se cortar, essa peça esquenta. E aquele negócio de voar a peça no consultório. Então, compre um mandril igual a esse. Depois eu vou te explicar como é que você pode fazer um mandril aí no seu consultório, tá? Dá pra você fazer um mandril Tabajara, tá bom? E aí, fui lá, marquei o meu cilindro, qual que é a altura que eu quero desse cilindro. Peguei um disco de carborundum e fiz o corte nesse cilindro. Olha só, se eu estiver falando de dentes anteriores, este corte vai ser chanfrado, porque a palatina vai ser mais baixa que a vestibular. Então, como é que é a incisão, nos dentes anteriores? Eu vou passar ele na diagonal. Como é um dente posterior, um primeiro pré, eu vou fazer essa marcação e posso cortar ele perpendicular, tá bom? Então, cortei, reduzi, tiro esse meu componente do mandril, coloco de novo lá em posição, e olha só o que aconteceu, foi pouco, preciso tirar mais. Qual que é o ideal de eu deixar livre ali até a oclusão? De 2 a 3 milímetros, pra você ter material ali, resina para fechar essa área, tá bom? Então, do jeito que está aqui, não tá legal, você precisa tirar um pouquinho mais. Depois que eu acertei o meu pilar, já acertei a altura do meu pilar, ok, eu vou agora pensar no dente, tá? A gente vai falar aqui sobre dente de estoque. Quando tem casos que eu uso o próprio dente do paciente. Cuidado em usar o próprio dente do paciente, porque você precisa fazer alguns condicionamentos e às vezes acontece de soltar, tá certo? Eu acho quando você usa dente de estoque, essa longevidade ela fica maior e melhor, tá bom? Nem sempre, às vezes um dente anterior é melhor você usar, por exemplo, você extraiu 11. Ele estava bacana, às vezes é melhor você usar aquele dente ali, tá? Mas nesse caso aqui a gente usou um dente de estoque. O que que eu quero mostrar? Esse aqui é um pré-molar, tá? Imagina, pessoal, que no ajuste final, a entrega desse caso, eu vou deixar ele em infraoclusão. O que que é infraoclusão? Vou deixar ele levemente para não ter toque, tá bom? Então, eu não quero uma mesa oclusal. Então, como é que eu costumo fazer pré-molares? Eu faço ele um canino, mais ou menos como um canino. Eu não faço a cúspide lingual, tá? Palatina aí no caso. O que que eu quero trazer para vocês? Estão vendo a imagem da esquerda? Ó, é um dente de estoque muito estreito. Quando você for comprar dente de estoque, compre eles, os mais largos. Olha na carta molde, o que tem mais dimensão, tá? Por quê? Porque é mais fácil você desgastar, logicamente, que você complementar. Então, aquele primeiro ali a gente não utilizou, eu peguei um canino. Este paciente ele vai fazer uma reabilitação completa anterior, esse canino aí vai ser preparado, tá? Então, eu me baseei muito na cor do incisivo, tá bom? Do lateral, no caso aí, tá? E ele vai seguir vai fazer uma reabilitação completa. Quando eu fiz isso, selecionei o dente, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma canaleta na parte interna do dente. Se for um molar, por exemplo, ou um pré, você pode fazer um furo no meio, ele encaixar certinho. Neste caso, como eu usei um canino, eu peguei e coloquei esse canino, fiz uma canaleta e encaixei ele ali. Só que olha só, pessoal, ele não vai colar, né? Que eu faço? Eu seco bem o componente, aquele metálico que você viu, seco bem a peça, o dente, que eu já olhei mesodistalmente, está certo, ele está encaixando. Quando eu olho ele na vestibular, está tudo ok. O que que eu faço? Eu pego um pouquinho de resina flow, só um pouco mesmo, tá? Eu não gosto de fazer estabilização completa do caso com resina flow. Nos meus casos aqui, solta, né? Eu noto que quando você bota resina acrílica, é bem mais resistente. Então eu boto um pouquinho de resina flow, polimerizo, de forma que a hora que eu desparafusar essa peça, vai vir a faceta, o cilindro e a resina flow ligando os dois. Às vezes eu dou uma complementada, como eu tenho muito espaço, eu boto um acrílicozinho a mais aí, mas não no objetivo de concluir o caso, só de melhorar a captura, tá? Então essa resina acrílica que a gente colocou para melhorar o que? A captura da peça, né? Então você está vendo que a hora que eu tiro essa peça ela está toda ali com excessos, tudo, mas ela cumpriu o papel dela, que é o quê? Eu melhorar o quê? Essa captura. Então eu capturei a minha faceta acrílica, colou no componente com a resina flow e eu complementei ali com algumas resinas, tá bom? Aí, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou complementar esse restante não com flow. Eu não uso a flow, mas você pode usar, existe a técnica para você usar a flow. Eu não gosto. Você vai com a resina acrílica, complementa ela, esquenta uma água, coloca lá naquela água quente, ela vai tomar presa, aí você faz um polimento, pode até botar uma vaselina, quando você fazer o polimento, deixa bem brilhoso, um acabamento bem bacana, certo? Ó, então eu selecionei meu pilar, coloquei meu dente, fiz a captura, fiz os términos, tá pronto, tá? Então nessa etapa agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar o meu osso. Vou preencher de osso lá na vestibular. Quando você preencher o osso, entenda que você tem que fechar o cover. Você tem que fechar o implante, bota o cover lá. Porque tem vezes, pessoal, que o osso entra lá dentro e depois a peça não desce. Então, coloca o cover,
enche de osso ali dentro do alvéolo, tá? E tira o cover e coloca a peça, instala a peça final, né. Então aí a peça ela fica na posição, ó. Você vê que a cor que a gente pegou, tentou buscar bastante o lateral, esse canino vai ser refeito, e olha lá o término na cervical. Tá notando? Não tem ponto aqui, não tem reposição tecidual, nada. Simplesmente este provisório vai criar um arcabouço. Olha só, 2 ajustes super importantes, oclusal, olha como é que tá a oclusão, e lateralidade, tá? A oclusão que mais nos preocupa é a lateralidade, tá? O implante ele não aceita bem cisalhamento, forças de cisalhamento, que é a força na diagonal. Então, você vai tirar de um contato oclusal e vai pedir para o paciente fazer movimentos protrusivos, mas principalmente aqui, lateralidade, tá bom? É um caso que não tem ponto. Esse paciente aqui, no caso aqui, quando eu faço, eu peço para esse paciente voltar depois de 2, 3 meses já para reabilitação. Aqui não, porque ele vai começar a fazer as provisórias, né, ele vai estar fazendo acompanhamento direto aí no consultório, tá bom? Pessoal, outro caso aqui, esse caso eu vou andar um pouquinho mais rápido, ó, o paciente chegou no consultório, uma paciente já bem reabilitada, com esse dente fraturado, um dente que ele já tinha um problema, anterior, e aí a gente acabou optando como teria que fazer aumento de coroa clínica, ela tinha pouca, a raiz dela já estava absorvida, né? Então a gente optou por fazer a extração implante. Então a mesma coisa, tirei meu dente, fiz a extração. Este dente, pessoal, segundo o pré-molar, é um dente que ele só tem uma raiz, tá? Mas por que que é interessante você fazer a odontosecção? Porque você alivia a tensão. Se você for tirar um dente desse, mandar a alavanca na vestibular e esse dente sair pela vestibular, você perdeu a tábua óssea, tá? E esse caso aí, depois vocês vão ver, é um paciente que ela tem um sorriso alto. Então, é melhor você jogar esta tensão, quando você faz a odontosecção, você alivia a tensão da extração, tá? Então, vamos lá, fizemos essa odontosecção, fiz a extração, colocamos o implante, de novo, ó, o implante deve sair na oclusal, na fossa, no sulco principal, né? Então ele está saindo nesse posicionamento, só que tem que entender, para a gente encontrar o osso, a gente vai jogar esse implante levemente para a palatina, no entanto, a saída do parafuso deve sair na mesa oclusal, tá bom? Então, olha aí que bacana, fizemos a perfuração, coloquei o indicador meu de posição, está saindo exatamente na oclusal, tá? Imagem superior esquerda, a minha perfuração, tá? Olha o movimento da minha broca, ele está mostrando bem como é que é esse movimento. Eu escolhi aqui um implante EpiCut, esse EpiCut é o EpiCut Plus, com superfície H nano. Do meu ponto de vista, tá? Eu opero muito com EpiCut. Pessoal, eu não tenho problemas de não conseguir travar, tá bom? Alguém fala assim, ah, mas eu não consigo travar. Você tem que ler o manual e ver como é que é a validação das brocas. A Neodent tem uma validação de brocas, a Sim tem outra, a Implacil tem outra. Então você tem que ler e entender como que é a validação de brocas de cada kit que você usa. Tem um vídeo aqui no canal que eu acho que o tema tá assim, ó. A capa tá assim, "Por que eles não travam?", né, botei a foto lá da Neodent e tá assim. A resposta daquele vídeo é essa: não travam porque você não entendeu como que é a validação das brocas, tá bom? Então, pessoal, fui lá, desci o implante. Esse implante travou bem, tá? Ele passou de 35 newtons, ok? Então, ótimo. Fui lá, preenchi de osso, olha aquela imagenzinha pequenininha que eu botei ao centro ali, né? Preenchi com osso. Olha o quadro que eu tinha do lado esquerdo e olha o quadro que eu tinha do lado direito. A peça em posição e com infraoclusão. Poderia ter ficado um pouco menos de infraoclusão. Mas eu gosto de deixar isso aí bem claro, por quê? Porque é um caminho para a perca, tá? Você fica muito na mão do paciente. Outra coisa, eu não gosto do implante com ponto de contato, tá? Poderia até melhorar um pouquinho essa distal, a gente melhorou, mas eu não gosto de deixar ele uma área de contato viva ali. Por quê? Porque o dente tem ligamento, então o dente movimenta. Então o medo de tocar nesse implante e acabar alterando um pouco essa estabilidade, tá? Pessoal, essa imagem de baixo, olha aí que bacana, tá? Sugiro para você, começa a fazer captura de imagem dos seus pacientes, tá? Eu não sei os seus amigos, né? Eu tenho excelentes amigos, amigos dentistas também, mas eu quero te falar assim, ó, ninguém paga os meus boletos, tá? Quem paga os meus boletos são meus pacientes. Então, às vezes você faz um caso bonito igual a esse, né? E você fica lá com medo de fazer uma postagem, de mostrar o que você fez. É lógico, você está vendendo para paciente, você não precisa mostrar a cirurgia. Mas você pode mostrar antes, depois, no caso provisório. E às vezes a gente fica assim, com receio, né? Não vou mostrar, não vou. Ah, porque um colega meu, pessoal, o seu amigo dentista, ele pode ser seu amigão, ele não vai pagar a conta sua. Quem paga a sua conta é paciente. Então, se você mostrar uma imagem, igual essa imagem de baixo aí, ó, para um paciente, ó, o paciente veio assim, retornou desse jeito.
Olha que bacana, né, isso aqui enche os olhos, né. E quando eu particularmente, eu me libertei disso, né, porque eu sempre fui muito criterioso, e eu ficava pensando: "Puxa, se eu postar isso aqui", não pessoal, quem paga os nossos boletos são pacientes. O seu colega dentista da esquina aí, talvez até se ele puder pegar um paciente seu, ele vai pegar. Então, não tenha este receio, tá bom? De postar, o seu trabalho. Às vezes são trabalhos bonitos, né, que são feitos, eles devem ser divulgados. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida aqui da sequência, né, então basicamente só recapitulando, você colocou o implante, você vai ajustar o pilar provisório, você vai verificar qual que é a altura, vai deixar 2 a 3 milímetros até o antagonista, depois você vai escolher o dente de estoque, vai fazer uma canaleta, vai capturar com a resina Flow, um pouquinho de acrílico, tirou, fez todo o complemento, deixa uma situação côncava, para que aquele tecido cresça e na definitiva você consegue empurrar um pouquinho para fora esse tecido. Tiro o tecido, o dente provisório, coloco o cover, porque eu vou tampar o implante, coloco o osso naquela região, e ali sim eu venho com o meu provisório limpo, feita a desinfecção dele e instalo. Aí tem uma pergunta, né: "Professor, mas eu coloco uma membrana antes, eu coloco". Não vejo necessidade de você colocar uma membrana antes. Se você quiser colocar uma membrana de colágeno ali por cima, fica a seu critério, tá. O acrílico, depois eu posso pegar até alguns casos de um professor aqui, é o Luiz Naldi. Ele trabalha muito com acrílico, né, quando acontece a fusão de polímeros e monômeros, esse acrílico, a quantidade de bactéria nele é quase, para não falar zero, é quase zero, tá. O que contamina o acrílico somos nós. É do jeito que você manipula dentro do seu consultório, tá. Então, logicamente, você vai higienizar ali e vai instalar essa peça, tá bom? Pessoal, um abraço, tudo de bom, espero que tenha esclarecido aqui bastante, tenha te ajudado, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, um abraço, Deus te abençoe.